Quero saudá-los com o versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou em outra versão diz assim: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Hoje, domingo de Pentecostes, que assim possa ser na nossa vida, que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus dirigir a nossa vida a cada novo dia. Quero convidá-los a um tempo de oração, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele renova na nossa vida, pela oportunidade que temos de ouvir da palavra de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós rendemos a Ti, ó Senhor. Graças te damos pelo Teu cuidado para conosco. Graças te damos, ó Pai, porque podemos mais uma vez despertar, podemos, ó Deus, mais uma vez ter a renovação da vida que vem de Ti, ó Pai. Assim, ó bondoso Deus, permaneça conosco também, aquietando o nosso coração, nesse tempo onde queremos ouvir da palavra de Deus. Que assim nós possamos, através do Espírito Santo, ser alimentados com a Tua palavra e nos ajude a vivermos a Tua palavra a cada novo dia. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvemos ao Senhor. Os meus medos
Hoje é Pentecostes. Eu digo que depois do Natal e da Páscoa, Pentecostes é a terceira grande festa cristã. Ela é tão importante quanto o Natal e a Páscoa, mas muitas vezes essa data passa despercebido pelos cristãos. Este dia é marcado pela vinda do Espírito Santo. Pentecostes é o marco inicial da igreja cristã. Por isso, muitas vezes se comemora o aniversário da igreja cristã. E falando em aniversário, você lembra qual era o teu sonho quando você completou 18 anos? Ainda lembra? Ou se você ainda não completou 18 anos, qual é o teu sonho ao completar 18 anos? Hoje, muitos jovens, principalmente os guris, sonham em chegar aos 18 anos para tirar a carteira de habilitação. E sabemos que para esse processo acontecer é necessário iniciar um processo de aprendizado, onde é preciso ir na autoescola, é tempo de ter aula teórica, prática, é preciso fazer provas, é preciso passar por exames médicos, é preciso ser aprovado para depois então de ter feito tudo isso, receber a sua habilitação e daí estar apto para dirigir. Mas também sabemos que a partir deste momento que temos a carteira de habilitação, precisamos também andar nas regras que nos foram ensinadas. E caso contrário, a gente pode receber uma multa ou mesmo, dependendo da infração, a nossa carteira de habilitação pode ser cassada. Na nossa vida acontece algo bastante semelhante. A partir do momento que nós nascemos, nós entramos num processo de aprendizado. Nós nascemos, crescemos, aprendemos muitas coisas no decorrer de toda a vida. E é da mesma forma que acontece em relação à nossa vida espiritual. Quando iniciamos a nossa caminhada com Deus, crendo de todo o coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, nós iniciamos um processo de aprendizado. Aprendizado do quê? Aprendizado de como viver de acordo com o Espírito Santo e não mais andar conforme a natureza humana. E para isso eu quero convidar você e sua família a meditar no texto de Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17. Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17. E lá nos diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui a nossa leitura, e este texto que nós acabamos de ouvir inicia dizendo que temos uma obrigação e que essa é de não vivermos conforme a natureza humana manda, conforme a carne manda, mas que devemos como cristão viver conforme a vontade do Senhor, conforme o Espírito Santo nos guia e nos orienta. Pois o texto nos deixa claro que ambas as formas de vivermos, segundo a carne ou segundo o guiar do Espírito Santo de Deus, nos trazem consequências.
Uma traz consequência da morte e a outra a consequência da vida. Se vivermos conforme a nossa natureza humana, conforme ela nos manda, lembrando que a nossa natureza é pecadora, certamente morreremos espiritualmente. E com isso nós nos afastamos de Deus. Com isso, nós não podemos dizer que nós somos cristãos se optarmos por viver a nossa natureza humana. Mas se vivermos realmente como pessoas cristãs, deixando-nos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós teremos a vida. Ou seja, fica claro para nós, através desse texto, que há duas possibilidades. Há a possibilidade de vivermos segundo a vontade da carne, ou segundo a vontade do Senhor, e deixarmos ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não há uma terceira possibilidade a optarmos, não há meio termo, não há a opção de nós vivermos um pouquinho à vontade da carne e um pouquinho à vontade de Deus. Ou vivemos para a carne e pela carne, ou vivemos para Deus, guiados pelo Espírito Santo. Eu creio que, como seres humanos, a nossa tendência é de andarmos segundo a carne. E é por isso que nós precisamos sempre de novo ser alertados, para que a gente esteja atento e cuidando, para que a gente não caia nessa tentação. Nós, de fato, somos tentados pelo inimigo, a nossa luta é diária contra a carne e contra forças do mal. Poderes da morte continuam presentes e dominando a nossa realidade terrena. Por isso, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não significa estar livre e isento de qualquer sofrimento, de ter que carregar a nossa cruz. Pelo contrário, ser movido pelo Espírito de Deus é ter orientação e a força para nós enfrentar esses momentos difíceis, enfrentar as forças do mal e carregar a nossa cruz. E o nosso texto ele continua e vai além, dizendo que aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus também ganham uma habilitação. E esta habilitação permite sermos chamados de filhos de Deus. O versículo 14 a 16 nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o fato de nós lutarmos diariamente contra a carne, contra a natureza pecadora e deixarmos ser guiado pelo Espírito Santo, a partir da entrega a Cristo, nos dá o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Não por nossos méritos, não porque nós somos bons, mas sim porque o Senhor nos presenteia com a filiação. Somos filhos de Deus, libertos da escravidão do pecado. Isso não significa que nós não pecamos mais a partir do momento que temos fé, mas Deus nos liberta da escravidão do pecado e através do poder do Espírito de Deus que age na nossa vida, nós podemos clamar Abba, Pai. Podemos chamar Deus de Pai, de meu Pai, de Paizinho. E este Pai é que derrama sobre nós as bênçãos. E é este Pai que, através de Cristo Jesus, nos dá a vitória. O versículo 17 nos diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, a filiação começa aqui, mas de forma plena ela será vivida na eternidade junto com Deus. A pergunta que nós precisamos fazer
é se nós desejamos ter esta habilitação, se nós desejamos realmente receber de Deus a habilitação de sermos filhos de Deus, ou se já a possuímos, se já somos filhos de Deus, porque temos uma vida entregue ao Senhor, nós precisamos nos perguntar como nós conseguimos manter essa habilitação, como não perder esta habilitação. A primeira coisa que nós precisamos fazer para receber esta habilitação é decidir entre a vida e a morte. Parece uma decisão muito fácil, não é mesmo? Óbvio que se nós dissermos você quer viver ou morrer, você vai responder viver. Mas na prática não é tão fácil assim. Na prática não é tão simples. Decidir entre vida e morte não é tão fácil. Pois se optarmos em morrer, nada precisamos fazer. Porque já nascemos condenados à morte. Porque a nossa natureza é pecadora. Mas se nós optarmos em vida, aí sim nós precisamos fazer algo. Nós precisamos tomar a decisão de mudar de vida, de deixar Deus transformar o nosso coração. Porque a escolha por vida requer mudança, requer disciplina, requer comprometimento e de forma muito especial entrega. Mas se a escolha é por vida e isso requer mudança, disciplina, comprometimento e entrega, isso significa viver aqui e agora na presença do Pai, de acordo com a vontade do Pai e de deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. E deixar ser guiado pelo Espírito Santo é andar em conformidade com a palavra de Deus, é buscar intimidade com a palavra de Deus para saber o que é certo e o que é errado. É como tirar a primeira habilitação, é como receber a carteirinha de motorista. E quando a gente aprende o que é certo e o que é errado, a gente precisa dirigir o carro conforme aquilo que nós aprendemos. Receber a habilitação de filhos de Deus requer de nós andar em conformidade com a palavra de Deus. Reconhecer que nem sempre é fácil andar em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, mas ter a certeza de que mesmo nós não conseguindo cumprir com a vontade de Deus, mas se nós temos um coração arrependido e a vontade de mudar, nós podemos chegar ao Pai e clamar: Abba, Pai, tenha misericórdia de mim, me ajude a viver a Tua palavra e perdoa-me pelos meus erros cometidos. A escolha entre vida e morte, ela é individual. Ela precisa ser minha e ela precisa ser sua. Ninguém pode decidir por nós. Que Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, a cada novo dia, possa nos auxiliar a deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus mostre a sua vontade para cada um de nós e que assim possamos viver, deixando Deus guiar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, enviado a este mundo para guiar a nossa vida e nos santificar. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Em resposta à nossa palavra aqui ouvida, nós queremos louvar ao Senhor.
Queremos orar ao Senhor, agradecendo mais uma vez a Deus por todo o cuidado na nossa vida, entregando este dia e toda a nova semana aos cuidados do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós rendemos a Ti, ó Senhor. Graças rendemos, Senhor, porque Tu enviou do Teu Espírito Santo para nos orientar e nos capacitar a andarmos em conformidade com a Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, porque também através do Espírito Santo podemos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E queremos diante de Ti dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós. E perdoa, ó Pai, quando muitas vezes nós queremos andar em conformidade com a nossa carne, com a natureza humana. Tenha misericórdia, ó Pai, e perdoa os nossos pecados. Através de Cristo Jesus, que naquela cruz sofreu e morreu no nosso lugar, nós Te agradecemos por tanto amor, pelo perdão e pela graça derramada na nossa vida. Assim, ó Deus, nós queremos diante de Ti entregar este dia, continua guiando, cuidando da vida de cada um de nós. E assim, ó Deus, queremos entregar toda esta nova semana aos Teus cuidados. Bondoso Deus e Pai, direciona a nossa vida e nos ajude a viver sendo guiados pelo Espírito Santo. Assim, ó Pai, continua com a Tua mão sobre a vida de cada pessoa que passa por alguma necessidade, por alguma enfermidade. Ó Senhor, entra com a Tua cura, com a Tua restauração, com a Tua providência. Assim, ó Deus, continuamos clamando pelo nosso país. Ampara e sustenta diante desta pandemia, ó Pai. Obrigado por todo o livramento que Tu tens derramado na nossa vida. E no mais, ó bondoso Deus, nós queremos orar a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber da bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Um abençoado domingo, uma abençoada semana a cada um. Deus nos abençoe. Amém.